na cruz do Calvário. Mas ele é amado por mim, por você, você que segue a Cristo. Dr. Lucas, no texto que eu li de Atos dos Apóstolos, ele enfatiza a ressurreição, o sofrimento, morte e ressurreição de Cristo. Nós louvamos a Deus porque a nossa igreja, ela tem um Salvador que a morte não teve domínio sobre ele. Os muçulmanos, eles seguem um profeta que morreu e não se sabe onde se encontram seus restos mortais. Os budistas dizem que na Índia eles adoram um dente de Buda. O que restou? Kardec se foi sem deixar saudade. Mas o nosso Senhor, ele foi levado à cruz, ele se ofereceu por nós. E o mais glorioso é que ao terceiro dia ele ressuscitou. Houve uma provisão divina, uma providência de Deus. As autoridades disseram que o Senhor Jesus, quando vivia, ele afirmou que iria ressuscitar. E o governador foi lá, mandou selar a pedra que estava na porta e mandou ainda que alguns soldados guardassem com segurança para que os seus discípulos não roubassem o corpo e depois alardeassem dizendo que ele tinha ressuscitado. E a palavra de Deus nos mostra que as mulheres foram de manhã cedo ao sepulcro. E ao chegar naquele primeiro dia da semana, o domingo, a pedra tinha sido removida. O túmulo estava aberto. Só restavam ali os lençóis, inclusive um lenço que estava sobre a cabeça do mestre. E eu quero falar daqui a pouco sobre esse lenço, que foi um dos sinais, é um dos sinais da volta de Cristo. E quando um anjo veio do céu e retirou aquela pedra. E elas, não encontrando o corpo do Senhor, elas choraram. E a Bíblia diz que, tendo o Senhor ressuscitado na manhã do primeiro dia, apareceu a Maria Madalena, aquela que Jesus tinha expulsado da sua vida 7 demônios. E lhe perguntou: por que choras? E ela disse: és tu o jardineiro? Se levasse o corpo do meu mestre, onde ele está? Onde se encontra? E a mensagem foi: vai e diga para os meus irmãos que ele ressuscitou, não está mais aqui, o vivente dentre os mortos. Mas ressuscitou. Os discípulos tiveram dificuldade para conhecer Jesus. Primeiro, por estupidez. Muitos ainda hoje mantêm essa estupidez. Outros por incredulidade, como Tomé. Desapontamento. Eles estavam preocupados. Quem é que vai estar conosco agora para expulsar demônio, para curar, ressuscitar mortos? Outros também o temor, eles estavam tomados de medo, de pavor, em pânico, por conta das autoridades. Também era muito cedo para conhecer o mestre. Suas vestes eram diferentes agora. Seu rosto, a escuridão ainda impedia isso. A distância, enfim, muitos fatores. Mas o mais glorioso é que o corpo desapareceu, depois o corpo aparece, Jesus agora está vivo e, como diz Dr. Lucas, com muitas e infalíveis provas. E Paulo, escrevendo, primeira carta aos Coríntios, o capítulo 15, ele disse: Cristo não ressuscitou, é vão a nossa pregação e é vão também, é vã a nossa fé. Jesus ressuscitou e ele também tem prometido que vai ressuscitar com eles aqueles que estiverem mortos por ocasião do seu retorno. Mas tem algo que me chama a atenção. Os discípulos vão a caminho de Emaús e eles vão caminhando desanimados. Um se chamava Cleófas. Eles saíam de Jerusalém para a aldeia e eles iam conversando, já era de tarde. Eles iam falando do que tinha acontecido. E, para a surpresa deles, surge de repente entre eles um terceiro viajante, que eles não conseguiam